Deixa Deus falar contigo, amém? Se você tiver com tua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, onde eu estou dando o endereço aqui, Deuteronômio 1, versículo 45. Olha o que aqui diz aí. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Amém? Amados, a gente vê aqui o povo de Deus sem receber uma resposta da parte de Deus, no momento do qual eles estavam em grande aflição. Eles estavam diante do povo de Ormá. E ali, amados, era um momento do qual eles precisavam de uma resposta de Deus. Eles precisavam que Deus falasse a eles. Por isso, o Senhor veio e deu essa palavra. Se vocês puderem, depois vocês leiam ali a partir do versículo 9, que vocês vão ver que palavra poderosa. Diz assim no versículo 9, nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondestes e dissestes, é bom cumprir a palavra que tens falado. E aí, amados, vocês viram um desenrolar dessa situação. Mas o mais importante aqui que nós vamos frisar é exatamente esse silêncio de Deus para com seus filhos. E o que estava aqui exatamente deixando Deus sem se comunicar com esse povo. Porque se tem uma coisa, amados, que a gente vê na palavra de Deus, que Deus ama, é se comunicar com seus filhos. Se tem uma coisa que Deus tem prazer, é em se comunicar com seus filhos, com a sua igreja, com o seu povo. É por isso que nós precisamos, em nome de Jesus, amados, ter esse entendimento de que Deus é um Deus que conversa com o seu povo. Por isso que a gente chama de oração, que é o quê? Orar é o quê? Orar é a gente falar, é a gente expor para Deus tudo aquilo que está na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Isso é orar. É por isso que é uma diferença das nossas igrejas evangélicas para as demais denominações. Porque a gente ora, e a nossa oração é o quê? É uma conversa diretamente com Deus. E a gente ali abrir o coração para Deus, e a gente expor para Deus, e a gente ali tem certeza que nosso Deus vai nos ouvir, porque lá em Timóteo ele diz que não há nenhum outro intercessor entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é Ele que intercede por nós, junto ao Pai. Por isso que nós precisamos pedir e pedir a Deus. Por isso que o Senhor diz no Evangelho de João, sem mim nada podeis fazer. E realmente nós não poderemos fazer absolutamente nada sem Jesus à nossa frente. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. É nele que nós buscamos todas as direções. E para isso Ele nos fez o quê? Ele deixou a sua palavra aqui na terra, para que a gente viesse consultar. Mas olha, eu não conheço nenhum ser humano na face da terra que leia este livro, que coloque em prática, em obediência e submissão, para essa pessoa ter alguma área da vida dela derrotada. Não tem, gente. Por quê? Porque ela vai estar conectada totalmente com Deus. Ela vai estar totalmente ligada no Senhor. Por isso que é tão importante a gente conhecer essa verdade. E Deus estava aqui exatamente sem se comunicar com essas pessoas devido a uma situação muito difícil, das quais entristeceu muito o coração de Deus. Se vocês continuarem lendo esse capítulo primeiro aqui, vocês vão ver que ali a partir do versículo 34, Deus entra, inclusive castigando o povo. Deus estava tão bravo com esse povo que Deus estava ali castigando aquele povo. E o povo derrotado em Ormá. O povo foi derrotado lá. Por quê? Porque não ouviram a Deus. Porque não foram obedientes a Deus. Porque pecaram em desobediência. Amados, olha, se tem um pecado que a gente vai irar a Deus e vai afastar Deus de nós, é o pecado em desobediência. Por quê? Porque Ele enviou o seu único filho, que foi a cruz do Calvário, e ali Ele aniquilou todo o nosso pecado. Ali Ele destruiu todo o nosso pecado. Ali Ele apagou toda a acusação que tinha contra nós. E então nós entregamos nossas vidas para Cristo, e agora nós passamos o que? Andar em novidade de vida. Então, veja bem, da agora para frente, o pecado não pode mais existir em nós. E se vier a acontecer, foi um acidente. Foi um acidente porque nós não queremos mais. Hoje a gente sabe exatamente qual é a função do pecado na nossa vida, que é o quê? Que é nos matar espiritualmente.
espiritualmente, que é acabar com a nossa vida. Então o povo de Israel estavam aqui sofrendo punição da parte de Deus porque desobedeceram ao Senhor. Então a gente vê que uma das coisas que vai impedir as nossas orações de serem ouvidas em Deus é o quê? É a desobediência. Amém?